Olha, seja para uma vaga de emprego, na escola ou até por autoconhecimento, a gente vive se deparando com testes psicológicos, né? Mas junto com eles quase sempre vem um monte de termos que parecem um código secreto. Bom, a ideia hoje é justamente decifrar esse código de uma vez por todas. Pois é, pode parecer complicado, mas cada teste tem sua própria lógica, sua própria linguagem. Pensa nesse glossário que vamos explorar como se fosse um manual de instruções desse universo. Com esta análise, a gente vai entender os termos mais importantes e o que eles significam na prática. O nosso roteiro de hoje é bem direto ao ponto. A gente começa desvendando essa tal linguagem secreta para entender o que os testes medem de verdade. Depois, vamos investigar o que faz um teste ser confiável e válido, que são os dois pilares de qualquer boa avaliação. Na sequência, a gente aprende a decodificar uma pontuação e, para fechar, damos uma espiada em quem cria tudo isso. Então, para começar, a pergunta fundamental é, afinal, o que esses testes querem descobrir? Vamos dar uma olhada nos 3 tipos principais de avaliação. Primeiro, temos o teste de aptidão. A melhor forma de pensar nele é como uma janela para o futuro. Ele não está preocupado com o que a pessoa já sabe, e sim com o potencial dela para aprender algo novo. Pode ser um idioma, programação, ou até mesmo uma função específica no trabalho. Agora, na contramão, vem o teste de desempenho. Esse aqui olha para o retrovisor, para o passado. A função dele é medir o que já foi aprendido e dominado. Sabe aquelas provas de escola ou exames de certificação? São exemplos perfeitos de testes de desempenho. E por último, mas não menos importante, os testes de personalidade. Aqui, o foco muda completamente. Não é sobre o que se sabe ou o que se pode aprender, mas sim sobre como a pessoa é. Eles tentam mapear os padrões de pensamento, sentimento e comportamento do dia a dia. Certo. Agora que a gente já conhece os tipos, como saber se um teste é bom de verdade? Bom, a primeira característica fundamental, a base de tudo, é a consistência. Ou, no jargão técnico, a fidedignidade. Fidedignidade é basicamente consistência. Imagina só uma balança. Se alguém sobe nela e ela marca 70 quilos, e 5 minutos depois, sem mudar nada, ela marca 85, essa balança não é nada fidedigna, certo? Um teste confiável tem que funcionar do mesmo jeito, dar resultados estáveis. E como os especialistas checam essa consistência toda? Eles têm alguns métodos. Por exemplo, aplicam o mesmo teste em momentos diferentes para ver se o resultado bate. Ou usam versões diferentes, mas equivalentes do mesmo teste. Tem até um método que divide o teste no meio para ver se as duas partes conversam entre si. Tudo isso para garantir que o resultado não foi um mero acaso. Mas olha, só ser consistente não adianta. Um teste também precisa ser preciso, ou seja, ele precisa medir exatamente aquilo que ele diz que vai medir. E isso nos traz para o conceito de validade. E esse ponto é crucial, talvez o mais importante de todos. Voltando para a nossa balança. Imagina que ela é super consistente, marca sempre o mesmo número. Só que, e se esse número for a altura da pessoa, em vez do peso? A balança é fidedigna, mas não é válida para medir peso. Um teste sem validade num processo seletivo, por exemplo, é um perigo. Pode fazer a empresa contratar a pessoa errada para o cargo. E assim como na fidedignidade, existem formas de checar a validade. Os psicometristas, que são os especialistas nisso, analisam se o conteúdo do teste cobre bem o assunto, tipo, uma prova de história tem que ter perguntas de história, né? Eles também veem se a nota consegue prever algum resultado no futuro. E, por fim, confirmam se o teste está mesmo medindo um conceito mais abstrato, como criatividade ou liderança. Ok, já entendemos o que faz um teste ser bom. Agora, vamos para a parte que, no fundo, mais interessa para quem faz o teste. O que aquela pontuação final significa de verdade? Tudo começa com o que a gente chama de score bruto. É um número puro. Um número de acertos, por exemplo. Vamos supor que alguém acertou 42 questões. E aí? Sozinho, esse número não quer dizer nada. Exatamente. 42 é muito? É pouco? Tá na média? Não dá para saber sem ter com o que comparar. É aqui que o pulo do gato acontece. Para dar sentido ao score bruto, a gente precisa das normas. Pensa nas normas como a régua de comparação. Elas são baseadas nos resultados de um grupo enorme e representativo de pessoas. São essas normas que permitem comparar um resultado individual com o de milhares de outras pessoas. E isso nos leva direto ao famoso percentil. Se aquela pontuação de 42 coloca a pessoa no percentil 80, isso quer dizer uma coisa muito simples, que ela teve um desempenho melhor que 80% das pessoas daquele grupo de comparação. Ah, agora sim! O número 42 ganhou um significado real,
um contexto. Bom, a gente já entendeu os tipos de teste, os critérios de qualidade e até como interpretar uma pontuação. Mas, de onde vêm esses instrumentos todos? Quem é que está por trás da criação deles? Essa é uma pergunta excelente, porque esses testes não aparecem do nada. Existe um processo super rigoroso, com muita pesquisa e desenvolvimento por trás de cada um deles, justamente para garantir que eles sejam fidedignos e válidos. E a resposta é uma verdadeira indústria global de especialistas. Grandes instituições como o College Board, que faz o SAT lá nos Estados Unidos, ou a Educational Testing Service e muitas outras editoras e centros de pesquisa se dedicam a criar e validar esses testes que impactam a vida de milhões de pessoas no mundo todo. E aqui a gente chega no ponto central de tudo isso. Conhecer termos como fidedignidade, validade e percentil não é só uma curiosidade. É uma ferramenta que devolve o poder de análise. Permite que qualquer pessoa olhe para um resultado de forma muito mais crítica e informada.